Oi, gente, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid e eu trago aqui vídeos semanais, tanto da Palavra de Deus quanto da minha rotina, do meu dia a dia. Hoje eu quero abrir meu coração aqui para vocês. Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida e com isso eu já quero falar o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é vencendo a procrastinação. Sabe quando você tem vontade de mudar, você tem vontade de melhoria e simplesmente não consegue? Sabe quando você quer mudar, mas sempre você acaba deixando pra depois? Pois é, era assim que eu vivia, era exatamente assim que eu vivia. Talvez você esteja passando por isso agora, se sentindo travada, sem ânimo, sem rotina. Eu também me sentia desse jeito, mas Deus, ele teve misericórdia da minha vida. Ele me levantou e me ensinou a vencer esse ciclo. Então hoje eu quero compartilhar com vocês o que ele fez na minha vida e continua fazendo. Bom, gente, a minha rotina era uma rotina totalmente desgastante e frustrante. E minha casa, ela não era uma casa assim bagunçada, sabe? Mas eu também não tinha horário pra nada, não tinha cuidado, né? Um cuidado maior em ter uma rotina, sabe? Eu tava acordando tarde, eu ficava no celular quando dava assim. Acordava já tarde e ficava no celular, então acabava que às vezes eu não almoçava. Quando eu via, já era 3 horas da tarde e eu não tinha feito nada. As janelas aqui em casa viviam fechadas, as portas fechadas. E era exatamente assim que eu me sentia por dentro, eu me sentia fechada, trancada. Durante a semana era sempre a mesma coisa. Eu falava, toda segunda-feira eu falava, hoje, na segunda-feira eu começo, na segunda-feira eu começo, na segunda-feira eu vou mudar minha rotina. E nunca mudava. Durante esse tempo, gente, eu acabei engordando muito, desleixando com a minha própria saúde. E isso começou a mexer com a minha autoestima. Muitas vezes eu chorava diante de Deus, eu ficava perguntando pra Deus o que tinha errado comigo, por que eu tava daquele jeito. Eu falava, Senhor, eu não tenho doença nenhuma, por que eu estou nesse desânimo? Eu não tenho ânimo, eu não tenho força. Foi nesse lugar de fraqueza, de dor, de sofrimento, de angústia, que Deus me ouviu. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o que é procrastinação? Procrastinar é simplesmente o ato de você ficar adiando aquilo que você tem que fazer. Na hora, né, parece que dá um alívio, né? Tipo, eu não fiz, então tá tudo certo, né? Vou ficar aqui descansando. Só que depois você vê que aquela tarefa que você tinha para fazer, às vezes já acumulou, né? Então você fica frustrado por não ter feito antes. E aí é onde vem o arrependimento, a angústia, a tristeza. E aí era onde estava o meu problema, né? Eu vou ler aqui para vocês em Provérbios 12, 25. Vai dizer assim: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Ou seja, aquilo que eu estava sentindo me deixava o quê? Preocupada. Né? E aqui tá falando que a preocupação, ela rouba o que? A nossa felicidade. Então era exatamente isso que eu estava passando, porque quando eu não fazia algo que eu tinha que fazer, eu me sentia infeliz, eu me sentia triste, eu me sentia frustrada. A cada segunda-feira que eu falava, não, agora eu vou começar uma dieta, e não começava, agora eu vou começar a fazer exercícios, e não começava a fazer de fato, isso me trazia uma angústia, uma tristeza, né? Então, e me deixava preocupada, porque eu ficava assim, meu Deus, mas até quando eu vou viver desse jeito, né? E aí, o que acontecia? Isso roubava a minha felicidade, como diz aqui em Provérbios 12, 25, né? Isso roubava a minha alegria, a minha felicidade. É pecado você procrastinar, né? Na Bíblia fala sobre a preguiça, né? E a preguiça é uma das raízes da procrastinação. Em Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Então, às vezes a gente perde tanto tempo ali procrastinando e a palavra nos orienta a aproveitar o nosso dia a dia, né? Aproveitar bem o nosso dia. Na palavra de Deus, ela não fala sobre procrastinação, mas ela fala sobre a preguiça, e a preguiça, sim, ela é um pecado. Ou seja, quando você está procrastinando, você está desperdiçando o tempo que Deus te deu. Num dia lá na igreja, foi num domingo, eu não lembro o dia exatamente, mas Deus usou uma pessoa lá, uma serva de Deus, pra falar comigo. E eu lembro que eu já tava na decisão de mudança mesmo, de rotina de vida. O que eu realmente, gente, pedia muito pra Deus. Pedia muito pra Deus. E se não fosse Ele, eu não conseguiria chegar onde eu estou. Então, Deus usou ela e ela falava, da boca dela, né, Deus falava que Ele tava me vendo dia após dia, e que Ele ia conceder aquilo que estava no meu coração. Pode ser outras coisas, pode, mas no meu coração eu sinto que foi isso, porque era uma das coisas na época
que eu tava mais pedindo, né? Então ela falou assim, que Deus estava ouvindo, que ele ia mudar a minha realidade, a minha história, alguma coisa desse tipo. E eu fiquei assim, maravilhada em ouvir isso. E no dia seguinte, a minha mudança foi assim, após isso, foi no dia seguinte dessa profecia. E no dia seguinte já comecei a mudar minha rotina. Eu orava muito, falava pra Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero viver assim, eu quero mudança. Deus, ele me mostrou algo simples, que eu simplesmente precisava levantar. Não esperar a vontade vir, né? Simplesmente tomar ação de levantar. Esperar o ânimo aparecer, simplesmente levantar. Então, gente, como é que eu comecei a vencer essa procrastinação? Primeiro de tudo, o meu objetivo maior era acordar cedo. Porque eu queria acordar cedo para poder fazer meu devocional, fazer as coisas de casa, e à tarde eu ficar mais tranquila, né? E fazer outras coisas que eu queria fazer. Mas a minha prioridade era pela manhã. Então eu comecei a mudar essa rotina. Primeiro eu me inscrevi numa academia, né? Fiz minha matrícula na academia e já comecei por aí para poder começar, né, melhorar as outras áreas, né? Que quando a gente faz exercício físico, quando a gente mexe, né, ali com o nosso corpo, né, a gente faz exercício, a gente se sente mais disposta. Eu já fazia jiu-jitsu, né, já pratico jiu-jitsu, mas eu queria um complemento de algo realmente que eu pudesse ter uma obrigação de ir, né, de levantar. Então fiz a minha inscrição nessa academia e comecei. E tem pouco tempo, gente, que eu comecei lá, porque essa história que eu tô contando pra vocês não é uma história, tipo, que aconteceu há muito tempo atrás, não, é algo que eu estou vivendo agora. Por isso que eu coloquei o tema como vencendo a procrastinação, porque é algo que eu estou vencendo todos os dias. Por isso que eu queria trazer isso aqui logo agora pra vocês, porque vocês vão ver eu do jeito que eu estou aqui, né, ainda com sobrepeso, no meu caso, né. E eu vou, em nome de Jesus, eu quero aparecer aqui diferente, né, do jeito que eu estava. Já sinto um pouco a diferença. Então, o que eu comecei a fazer, assim, que mudou muita coisa aqui na minha mente? Eu comecei a escrever tudo aquilo que ficava ali, que poderia ser um impedimento pra mim não ir, né? Tudo aquilo que eu não ficava, assim, me motivando, falando, não, agora vai, porque sempre fazer isso dava errado. Então, eu falei, agora eu vou começar com todas as negativas pra ver se, quando eu for, eu permaneça, né? Então, eu coloquei tudo aquilo que poderia ser impedimentos, que surgiria e que eu talvez não iria fazer. Eu escrevi todas as desculpas: sono, preguiça, frio, cansaço, desânimo, dor de cabeça. Falava pra mim mesma, eu vou mesmo com sono, eu vou mesmo com preguiça, eu vou mesmo com cansaço do dia anterior, eu vou mesmo quando eu estiver assim na cama, assim, dormindo, assim, com muita vontade de ficar, eu vou assim mesmo, eu vou levantar e vou. Então, gente, eu comecei a acordar 4h30 da manhã, né, pra mim poder ter essa rotina. 4h30 da manhã eu levanto, primeira coisa, já caio de joelho aqui e faço minha oração, faço meu devocional, e 5h30 eu vou pra academia. Quantas vezes eu já levantei assim com muita vontade de ficar, com o corpo pesado, querendo realmente ficar. Outras vezes eu saía daqui com dor de cabeça, e quando eu voltava já não tinha mais dor de cabeça, sabe? Parece que é realmente um impedimento pra gente não ir. E aí, eu com sono também, um sono enorme. Eu chegava, eu tava super disposta, né? Então, assim, mesmo com sono, mesmo cansada, eu simplesmente levantei e fui. Levantei e vou, né? Porque no caso eu não tô falando do passado, tô falando do presente. Porque tem dias sim que vai bater o sono, tem dias que vai bater o cansaço. Isso pode passar anos, mas pode acontecer. Mas você sabe o que você tem que fazer. Então, quando a gente sabe o que tem que fazer, é só levantar e ir. Aquela sensação do sol pegando no meu rosto, pegando em mim, assim, gente, é a melhor coisa. Eu agradeço, eu venho de lá agradecendo. Eu falo assim, obrigada por mais um dia, obrigada por esse sol, obrigada por sentir essa força que eu vejo que é o Senhor que tá me dando. O sol pegando em mim, sabe? E eu olhava assim pra tudo, assim, sentia o vento na cara. Eu falava, eu tive a certeza que era como se Deus estivesse dizendo pra mim, agora eu estou te curando, eu estou te curando. E eu me senti curada, de verdade, eu me sinto curada. E outra coisa que marcou em mim foi, né, no caso, todas as vezes que eu volto de lá, eu sabe, é a melhor sensação de você saber que você cumpriu algo, que você fez algo, né, que você, a sensação de dever cumprido. Então, essa sensação é muito boa, porque antes, outrora, né, eu ficava ali procrastinando, não fazia o que eu tinha que fazer, eu ficava me sentindo culpada. E quando você faz o que você tem que fazer, você sente felicidade, você sente alegria. Em casa, as meninas também já começaram a perceber o meu jeito, isso também tem impactado elas, né, então eu acredito que é uma melhoria para todos, né. Eu tenho sentido mais disposição, eu tenho me sentido bem melhor, né? Então nem se compara mesmo. E até elas estão percebendo isso em mim, né? Falam, nossa, minha senhora tá disposta, ela tá feliz, tá alegre. Então é exatamente isso.
eu passei a ter mais tempo com Deus, né? Colocar ali pautadamente, assim, situação por situação, uma oração realmente mais íntima, né? Uma oração mais como de um amigo, né? Que você vai falando ali pro Senhor, colocando tudo aquilo que você precisa. Então eu tô me sentindo mais íntima de Deus. Eu entendi na prática essa palavra de Efésios 5,16. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. A mudança, né, ela trouxe clareza, ânimo, vida nova dentro de mim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que foi a mesma que eu me perguntei no espelho, né? Porque eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, você possa estar passando por essa mesma situação que eu passei. Não é impossível, a gente consegue sim. E eu fiz essa pergunta pra mim, que é: até quando você vai viver assim? Até quando você vai olhar pros outros e ver a sua vida parada? Até quando você vai negligenciar a sua saúde, a sua rotina, né, os seus afazeres? Eu vou ler aqui em Provérbios 6, do 6 ao 8, né, que fala assim: olha a formiga, ó preguiçoso, aprende com ela, mesmo sem chefe, ela se organiza, guarda mantimento no tempo certo. Ou seja, Deus, ele nos chama para agir. Ele nos criou para ter vida, né, e vida com abundância. Não para a gente ficar preso na procrastinação, né, a nossa vida ali passando, né, vendo só rolando feed, rolando story, né, vendo ali todo mundo conquistando, todo mundo vivendo e você parado, isolado, né, ali vivendo uma vida infelizes e não tendo felicidade e não tendo prazer na sua vida, podendo aí avançar para uma depressão, para uma ansiedade, uma tristeza ali profunda, que era o que eu estava começando a viver, uma tristeza profunda. Eu ainda não estou, gente, aonde eu quero estar, né? Eu ainda estou vencendo a procrastinação, mas eu, graças a Deus, não estou mais naquele lugar onde eu estava. E eu aprendi que tudo começou num simples ato de levantar. É isso que eu quero dizer aqui pra vocês hoje. Não espere a motivação. Não espere ter vontade. Levante hoje. Porque a motivação, ela é como uma chama. Ela acende forte, mas apaga muito rápido. Porque muitas das vezes a gente começa bem empolgado e depois desiste. Eu já passei por isso várias e várias vezes. Eu começava a fazer exercício empolgado e desistia. Começava a fazer uma coisa empolgada e desistia, né? E nós não devemos desistir, nós devemos continuar. Então a motivação, muitas vezes, ela atrapalha um pouco, né? A gente deve ter, não motivação, mas a gente deve ter disciplina. Um exemplo aqui de motivação. A motivação, ela é como se fosse um vento que empurra o barco, mas a disciplina é como o remo, né? Que mesmo o vento estando parado, você vai conseguir ali tá levando o barco adiante. Você segura firme, mesmo quando o vento para. Não dependa só da motivação. Tenha disciplina. Decida ser uma pessoa disciplinada. E isso vai te levar a um resultado que você tanto espera. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Deixa aí seu joinha, deixa seu comentário, né? E vamos vencendo, porque em Cristo Jesus a gente consegue. Tenha certeza que você não nasceu para ser um derrotado, você nasceu para vencer, né? Então, creia nessa palavra. Creia que Deus, ele quer mudar o quadro da sua vida. Só que, para isso, foi assim que ele falou comigo. Você precisa levantar. Mesmo com sono, mesmo cansada, mesmo deprimida, mesmo triste, mesmo sabendo que você vai, né, ter que fazer outras coisas. Vá, simplesmente levanta e sai. Gente, esse foi um assunto que eu abordei bem assim, resumidamente para vocês, né? Depois eu posso estar trazendo mais a fundo, um pouco mais sobre as minhas experiências a fundo mesmo, mas eu queria trazer aqui para vocês de uma forma resumida, para que o vídeo também não fique muito longo e que vocês entendam de uma forma clara. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.